Ainda sobre a jornada de trabalho, agora nós vamos tratar sobre um assunto de extrema relevância, sobre a jornada 12 por 36. Pessoal, por que existe essa jornada 12 por 36? Nós temos que lembrar que algumas empresas não podem parar. Aí são empresas que funcionam 24 horas, ou seja, essa jornada prevista na Constituição Federal de 8 horas diárias e 44 horas semanais não seria suficiente para a demanda dessas empresas. Alguns exemplos: portarias, limpeza em algumas situações, hospitais que funcionam 24 horas, dentre outras, ok? São só alguns exemplos. Eu consegui colocar um exemplo aqui no quadro que demonstra como que essa pessoa trabalha. Vejamos, ela começa sua jornada de trabalho às 7 horas, sai às 19 horas, ela tem que ter um intervalo de no mínimo 1 hora e descansa 36 horas para voltar a trabalhar. Ou seja, ela trabalha 12 e descansa 36. E dentro das 12 horas tem que existir o intervalo intra-jornada, beleza? Em relação à fundamentação legal, nós temos a previsão no artigo 7º, inciso 8º da CF, e temos a súmula 444 do TST. Em relação ao artigo 7º, pessoal, nós temos que lembrar que a única disposição que temos lá é sobre a jornada de 8 horas e 44 semanais, salvo outra por meio de acordo ou convenção coletiva, que é exatamente essa 12 por 36. Tudo bem? Em relação à súmula, temos 3 aspectos muito importantes. Vamos lá. Primeiro, quem trabalha na jornada 12 por 36 não tem direito à 11ª e 12ª hora com adicional de hora extra. Segundo, pagamento em dobro dos feriados. Quando esse trabalhador, em razão da escala dele, trabalha em feriado, ele recebe esse dia em dobro. Tudo bem? Em relação ao terceiro ponto, ajuste por lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, se for negociar diretamente com o empregador por meio de um contrato individual de trabalho, esse acordo é ilegal e esse empregado está cumprindo uma jornada que não está de acordo com a súmula do TST, o que implicaria uma futura nulidade e até mesmo um pagamento de hora extra e outras verbas devidas. Tudo bem? Agora eu vou fazer um segundo quadro com os aspectos da reforma trabalhista. Em relação à jornada de trabalho 12 por 36, de acordo com a reforma trabalhista, vamos lá. Nós já aprendemos que a princípio ela só pode ser negociada por meio de acordo individual ou por meio de convenção coletiva, de acordo com a súmula que nós já citamos. Porém, com a nova reforma, o próprio empregador poderá ajustar essa jornada, de acordo com a necessidade da empresa dele. Então, as empresas não ficarão dependentes dos sindicatos. Basta ela ter essa necessidade que ela poderá negociar diretamente com o empregado. E outro ponto muito importante é em relação aos intervalos intra-jornada, que são aqueles dentro da jornada de trabalho. Como eu disse, quem trabalha acima de 6 horas tem direito a no mínimo 1 hora de intervalo intra-jornada. E se for negociado com a empresa ou por meio de convenção, até 2 horas. Neste caso aqui, a reforma trabalhista traz 2 opções. Vamos lá. Os intervalos podem ser usufruídos ou indenizados. Se forem usufruídos, a lei estará sendo respeitada. Agora, se eles forem indenizados, pessoal, o que isso significa? Que ele trabalhará 12 horas seguidas, sem intervalo, uma jornada muito pesada, se a gente for parar para pensar, e a empresa terá que pagar essas 2 horas ou 1 hora, seja qual for o intervalo dele, com adicional de 50%. Detalhe, pessoal, verba indenizatória. Se é indenizatória, não integra no salário, consequência, gera reflexo nas verbas, não gera reflexo nas verbas contratuais e rescisórias, se for o caso. Então, neste ponto aí é um prejuízo para o empregado, um benefício para a empresa, porque isso é muito comum acontecer. Empresas que não conseguem ter uma pessoa para ficar no lugar dessas pessoas, e eles acabam de fato não usufruindo desse intervalo, ok?
Em relação ao parágrafo único deste artigo, pessoal, olha aqui, abrange o pagamento de DSE e feriados. O que isso significa? Quando tem reflexo nas verbas rescisórias, que é o que acontece com hora extra ou até mesmo os intervalos, a empresa ficava obrigada a pagar os reflexos. E quando esse empregado trabalhava em feriados, tinha que pagar em dobro. E agora não. Com a nova reforma, já está abrangido esse pagamento. Em relação ao artigo 59b, pessoal, aquela história do descumprimento do acordo de compensação. Vamos para o exemplo ali para a gente aprender. O 59b diz o seguinte: quando o acordo de compensação não é cumprido, por exemplo, em janeiro tinha que compensar em janeiro, a empresa não compensou, a empresa compensou somente em fevereiro. O que isso significa? As horas foram devidamente compensadas, porém o empregado terá direito apenas ao adicional. Ele não terá direito às horas mais adicional. Tudo bem?